Beleza, pessoal. Vamos falar de motores. Lá no século XVIII, um cara esperto chamado Nicolas Joseph Cugnot teve uma ideia brilhante. Ele queria construir uma carruagem movida a vapor. Chega de cavalos, ele pensou. Vamos fazer essa coisa se mover com pura potência. E assim nasceu o Fardier à vapeur. Essa geringonça era basicamente um triciclo grande movido a vapor. A invenção de Cugnot foi revolucionária. Foi o primeiro veículo que não precisava de um cavalo para puxá-lo. No entanto, essa máquina a vapor primitiva era meio bruta. Era pesada, ineficiente e tão sutil quanto um rinoceronte furioso. A caldeira demorava uma eternidade para gerar vapor, e a coisa toda consumia combustível como um camelo no deserto. Além disso, a direção era, digamos, interessante. Dizem que Cugnot até conseguiu bater sua invenção em uma parede. Não era exatamente um passeio tranquilo. Apesar de suas falhas, a carruagem a vapor de Cugnot foi um sinal do que estava por vir. Provou que a propulsão mecânica era possível. O mundo estava começando a pensar além de cavalos e carruagens. A era do veículo motorizado havia começado, mesmo que ainda não tivesse engatado a primeira marcha. Avançando algumas décadas, outro britânico chamado Richard Trevithick entrou em cena. Esse cara não tinha medo de desafios. Ele pegou o design básico de Cugnot e decidiu dar um upgrade sério. A criação de Trevithick foi chamada de Puffing Devil, ou Diabo Bufante. E assim como o nome sugere, era uma fera poderosa. Essa coisa realmente andava. O Puffing Devil era menor e mais leve que o mastodonte de Cugnot. Trevithick havia conseguido tornar a máquina a vapor mais eficiente. Isso significava que ela podia viajar mais longe e mais rápido. No entanto, essas primeiras carruagens a vapor ainda estavam longe de serem perfeitas. Eram barulhentas, esfumaçadas e propensas a quebrar. Imagine dirigir na estrada com uma chaleira prestes a ferver o tempo todo, e você terá uma ideia. Apesar das desvantagens, o potencial era claro. As pessoas estavam começando a ver que a energia a vapor poderia revolucionar o transporte. Mercadorias podiam ser transportadas mais rápido e para mais longe do que nunca. O mundo estava encolhendo, uma jornada a vapor de cada vez. Agora, vamos falar sobre uma verdadeira virada de jogo: o motor de combustão interna. Em 1876, um alemão chamado Nikolaus Otto construiu a primeira versão prática desse motor inovador. Sua invenção usava gasolina em vez de vapor para gerar energia. Esse foi um grande avanço. Os motores de combustão eram mais leves, mais eficientes e muito menos propensos a explodir inesperadamente. Eles eram o futuro do automobilismo. E então veio Carl Benz. Este engenheiro alemão pegou o motor de combustão de Otto e o colocou sobre rodas. Em 1886, ele revelou o Benz Patent Motorwagen, amplamente considerado o primeiro automóvel de verdade. Essa maravilha de 3 rodas era muito diferente da carruagem a vapor desajeitada de Cugnot. Era mais leve, mais rápida e muito mais fácil de controlar. A invenção de Benz provocou uma revolução. De repente, todo mundo queria um carro. A demanda por esses veículos motorizados modernos explodiu. E à medida que a demanda crescia, também crescia a inovação. Engenheiros em todo o mundo começaram a mexer nos designs, constantemente tentando melhorar a velocidade, a eficiência e a confiabilidade. Enquanto Benz e seu motor de combustão conquistavam o mundo, outro engenheiro alemão, Rudolf Diesel, estava trabalhando em um tipo diferente de motor. Em 1892, ele patenteou sua própria invenção, o motor diesel. O motor de diesel era ainda mais eficiente que o motor a gasolina, podia funcionar com combustível mais barato e era incrivelmente robusto. O motor diesel passaria a alimentar tudo, de caminhões e ônibus a navios e trens. E não vamos nos esquecer da eletricidade. Os veículos elétricos estavam entre os primeiros veículos motorizados na estrada. No final do século XIX, os carros elétricos eram vistos como uma alternativa mais limpa e silenciosa aos seus primos barulhentos e poluentes a gasolina.
No entanto, a tecnologia das baterias simplesmente não estava à altura. Os carros elétricos tinham um alcance limitado e demoravam muito para carregar. Eles foram rapidamente ultrapassados por seus rivais movidos a gasolina. Essas inovações na tecnologia de motores transformaram o mundo. Estradas foram pavimentadas, rodovias foram construídas, e postos de gasolina surgiram como cogumelos depois da chuva. O automóvel havia chegado, e estava aqui para ficar. Da desajeitada carruagem a vapor de Cugnot ao automóvel inovador de Benz, a jornada do veículo motorizado é uma prova da engenhosidade humana. E à medida que aceleramos para o futuro, uma coisa é certa: a estrada aberta e a emoção de dirigir sempre nos fascinarão. Está no nosso sangue, sabe? Adoramos um bom motor e sempre adoraremos. Agora, se me dão licença, tenho um encontro com um certo carro esportivo italiano. Ela é uma beleza, mas falo mais sobre isso em outra ocasião.